Boa noite, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Catolicast, o podcast católico, como o nome já diz, né? Então, galera, esse podcast vai ser para os cristãos, mas principalmente para os católicos, aqueles que desejam alavancar a sua fé, saber um pouquinho mais do que eles seguem e afins. E para hoje nós temos o nosso querido convidado, o Padre Éder, aqui de Umuarama, da paróquia São José Operário. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Wesley, né? De antemão quero agradecer o convite, essa honra de ser o primeiro entrevistado aqui do Catholic Cast, também parabenizar a iniciativa de vocês, né, dos jovens da nossa paróquia que estão aqui hoje iniciando esse projeto tão bonito. E assim, quem está à frente desse projeto sou eu, né, Wesley, a minha namorada Luana e a nossa amiga Duda. O Catolicast surgiu, vou contar um pouquinho da história antes de começar propriamente dito, com uma missa. Nós estávamos participando da novena de São José Operário e nós participamos da missa no sábado e no domingo. No sábado foi o Padre João, o padre de nossa paróquia também, e no domingo foi o Padre Mário Sartori. Ele falou um pouquinho ali sobre a videira que não dá frutos e tudo mais. E eu fiquei pensando, nesse caso eu só estava indo na missa, não participava muito de nenhum grupo, estava bem afastado ali, só na questão da missa mesmo. E eu pensei comigo mesmo, eu falei, poxa, se eu não der bons frutos, eu serei cortado. Talvez Deus não me conheça pelos meus feitos na vida, mas pode me conhecer pelos meus frutos, com o que eu faço na igreja. Então foi assim que surgiu. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre o ápice de nossa fé, o ápice de tudo que a gente faz durante a semana para culminar naquilo que é mais importante para a gente, que é a Santa Missa. Então, juntamente com o Padre Éder hoje, nós vamos discutir um pouquinho e saber um pouco mais desse auge, dessa preciosa Santa Missa que nós temos. Então, Padre, a gente queria, primeiramente, antes de começar, saber um pouquinho da sua vida, né? O que levou você a se tornar padre? Quem é o Padre Éder? Onde nasceu, cresceu? O que desenvolveu essa vontade de ser padre e exercer o sacerdócio? Muito bem, Wesley. Então essa é uma longa história, né? Quando se pergunta assim para um padre como que surgiu a vocação de padre, é até difícil responder porque a vocação quem dá é Deus, né? E somente quem vive a vocação, quem é e escolhe o chamado para ela, consegue entender no coração. É difícil explicar isso, como que é o chamado, porque somente o coração e a pessoa é que consegue entender isso. Mas eu sempre de criança tive muita simpatia e muita atração, de modo especial, pela Santa Missa, né? Meus pais sempre foram muito católicos, minha família é muito católica. E desde então a minha alegria era final de semana chegar, íamos à missa juntos, né, com minha família, e lá então me atraía tudo, né? Atraía a celebração da missa, o padre, as vestimentas, né? A forma do rito, como era bonito, né? Na simplicidade lá na Capela Rural, onde nós morávamos, lá perto de Alto Piquiri também, onde até hoje meus pais moram lá. Então isso era muito cativante, e desde então fui alimentando no meu coração esse desejo, porque uma das brincadeiras que eu mais gostava de realizar em casa, né, com os meus primos na época, era rezar a missa, né? Na escola também, quando tinha um tempinho, a gente vinha brincando de rezar a missa no transporte escolar que tinha. Então a minha alegria de brincadeira era rezar a missa. Colocava lá uma camiseta da minha avó, uma camisona grande que tinha lá, né? Pegava as coisas assim, ia celebrando a missa, juntava todo mundo e rezava a missa. Então isso foi sendo despertado no meu coração e desenvolvido ao longo do tempo. Todavia, vai chegando, né, a fase da adolescência, né, da qual vocês acabaram de sair, né, a fase mais rebeldinha da vida, e aí a gente vai um pouquinho se dispersando, não no sentido da fé, jamais perdi a fé, jamais deixei de rezar. Mas a vocação foi deixando um pouco de lado, porque chega no ensino médio, vai pensando em vestibular, pensando, né, em outros sonhos, você escuta os colegas falando de tantos outros projetos de vida, né? E você também vai se envolvendo com isso um pouco. Aí vai surgindo o processo das namoradinhas, na época também, né? Porque é o processo natural. Eu sei bem como... Você sabe como é, né? Isso, você né? tá quase para casar, né? Deus, então Deus é nesse sentido que a gente vai, aí foi um pouco, não é que foi desencantando, foi mudando o foco da história. Sim. E depois chegou, né? Entrei na faculdade no ano de 2009, né? Pelo ProUni, entrei na faculdade de enfermagem aqui na Unipar de Umuarama. Durante todo o desempenho, fiquei ali os 5 anos estudando enfermagem. No 4º ano, que foi 2012, aí fui fazer o acampamento, né? E até então, dentro da dinâmica da faculdade, ainda veio algum momento muito forte isso, né? Eu desejo, mas será que ainda vamos? Me lembrou muito isso. Parece que Deus tocou o coração e falou assim, olha, mas ainda não é isso, né? Mas o acampamento foi aqui ou foi lá em Alto Piquiri? Não, foi aqui. Foi aqui? O primeiro acampamento na São José, né? O primeiro acampamento na São José foi no Recanto São José.
Foi o Nasci Pra Dar Certo, no dia 22 a 26 de junho de 2012. Foi o primeiro acampamento. Primeiro acampamento O senhor da paróquia. tava lá, né? Eu já estava lá, eu já sou, né? Isso não significa que eu sou antigo, né? Eu tava lá, né? Você é de casa, É, né? e então ali naquele dia eu tive parece que o Deus falou assim, ó, não adianta nada, vamos por esse caminho porque aqui é o seu chamado e aqui eu quero que você esteja. Então naquele ano, estava no quarto ano da enfermagem, fui procurar o seminário para perguntar como é que funcionaria, né, para o próximo ano entrar. E aí o padre então orientou junto com o bispo para que eu terminasse a faculdade, faltava um ano só, era só o estágio TCC, né, terminasse a faculdade e já entrasse no seminário naquele ano também. Então no último ano eu entrei no seminário, 2013, terminando a faculdade e também já iniciando o primeiro ano de seminário. E desde então, né, fui colocando no coração de Deus isso e o pedido da minha oração era sempre esse. Senhor, se for para eu ser padre, que seja um padre santo, sábio e pastor. Porque se não for para ser assim, o Senhor me tira em qualquer momento do seminário. E aí, então, como Deus foi conduzindo, várias dificuldades, né, grandes desafios à vida do seminário, não foi nada muito fácil. E aí eu fui pedindo ao Senhor, me mostre o caminho. Se for para desistir, me dê sinais. Mas Deus foi conduzindo e cada desafio foi sendo superado, né? A ponto de que Ele fez com que se realizasse essa graça de eu poder estar aqui hoje, né? Como sacerdote, já completando quase 4 anos de ministério. Mas o senhor fez, tipo, esses 4 anos de sacerdote, não foi os 4 anos que o senhor atuou, é assim que funciona? Tipo, não, desde quando se é ordenado já se exerce o ministério. Já exerce, mas durante o seminário não exerce. Não. No seminário a gente é seminarista, não tem uso das ordens, né? No meio do 4º ano da teologia, né, do último ano da teologia, nós somos ordenados diáconos, né? Então fiquei por 4, 5 meses sendo diácono, né, lá na paróquia de São Tomé, e no final do ano 2020, então, aí fui ordenado sacerdote no dia 20 de novembro, né, 28 de novembro de 2020. E daí o senhor já veio para cá como vigário? Eu fiquei 1 mês em São Tomé ainda, né, ajudando lá, porque a nomeação não tinha saído para cá ainda, né, não tinha sido divulgado, então fiquei 1 mês em São Tomé, depois aí eu vim aqui para São José no dia 14 de dezembro de 2020, né. Entendi. Desde então fiquei como vigário por 2 anos, até o ano passado assumi como pároco, então. É interessante, porque acho que o senhor já praticamente nasceu para ser padre, né? Porque desde criança se despertar. Eu acredito nisso, né? Que Deus, quando escolhe, né? Como diz o profeta Isaías, desde o ventre da sua mãe já te escolhi, né? Então, às vezes a vida quer mostrar outros caminhos e a gente muitas vezes não está esperto para atender, né, aos sinais de Deus, mas quando Ele quer, Ele faz acontecer, independente do momento que seja, né? Sim, nada a ver com o podcast aqui, as perguntas propriamente ditas, mas eu também já tive vontade de ser padre, né? Ali, acho que de 11 a 13, 14 anos, certo, né? Eu participava muito ativamente da igreja, em grupo, quase todos os dias eu ia em grupo, missa também todo domingo, mas assim, vendo hoje eu não entendia o real significado da Santa Missa, né? Mas, então assim, escutando essa breve história do padre, né? Porque se fosse para contar tudo, talvez a gente faz outro desse, né? Então. Mas, assim, um pouquinho dessa história, né? Porque, às vezes, quem tá também assistindo pode despertar essa curiosidade também, querer ser padre, né? Com certeza. Mas, então, vamos para as perguntas propriamente ditas. Então, agora vamos propriamente ditos para as perguntas do podcast. Então, as perguntas vão ser sobre o rito da missa. Vai ser praticamente a missa parte a parte. Nós vamos começar ali desde o início, né? Meio óbvio, mas também passando por todas as etapas dela, todos os ritos, para ver como que funciona, o que deixamos de fazer, o que devemos fazer. Então, primeiramente, padre, eu peguei a minha colinha aqui, né? Porque não é algo que dá para gravar muito assim, porque a gente também não pode fugir muito do que a missa é. Com certeza. Né? A missa, ela tem aí milhares de anos, séculos, né? Tem séculos que ela está aí na nossa vida e não dá simplesmente para fazer perguntas aleatórias. Então, eu trouxe uma colinha aqui para a gente seguir certinho o que ela dita, né? Então, assim, a primeira pergunta é: a partir de quando a missa foi instituída que nós conhecemos hoje? Porque, na minha concepção, quando Jesus veio e pediu para os discípulos espalharem a palavra, eu não consigo imaginar que eles já faziam missa naquela época, né? Eu acho que é mais algo de catequese mesmo e não missa propriamente dita. Ou se já existia a missa desde aquela época. Como que funcionava isso? A primeira missa existiu, na verdade, junto com Jesus, né? Nós consideramos a primeira missa que aconteceu foi na instituição da Eucaristia, na noite da última ceia de Jesus, né? Um pouquinho antes ali para o Horto das Oliveiras.
e realizar a sua paixão-morte. Então ali aconteceu a primeira missa, quando Jesus institui ali e ordena aos apóstolos ide fazer isso em memória de mim, né? É claro que com o formato que nós temos hoje, isso não aconteceu de imediato, porque Jesus passou pelo que passou, depois os apóstolos viveram a experiência, né, com Jesus de viver ali os momentos após morte, depois também a ressurreição e a ascensão. E relatos dos estudos dizem a nós que foi justamente logo após o Pentecostes, né, quando o Espírito de fato veio sobre os apóstolos e a igreja então iniciou a sua missão, que os apóstolos então intensificaram ainda mais aquilo que você dizia. A catequese aos pagãos, a catequese ao próprio povo judeu, ou seja, iniciá-los na fé através da palavra de Jesus revelada e anunciada por ele, e desde então começaram então a se organizarem para poder celebrar aquilo que chamavam até então do grande mistério da fé, que é a Santa Missa, né, a Eucaristia. Havia naquele momento não o jeito que nós temos hoje. Por quê? Porque eles se reuniam para ouvir a palavra, para celebrar a palavra, para repartir o pão, e havia um momento chamado de ágape. Ágape era um momento, ali podemos dizer assim, após o momento da celebração que eles realizavam, em que eles faziam a partilha do pão, a partilha do que tinham, levavam, como hoje muitas vezes, né? Em algumas reuniões da nossa fé, as pessoas levam e partilham ao final para poderem se confraternizar. Então, ágape não era a Eucaristia, era bem dividido isso e é bem compreensível isso. Eles celebravam a Eucaristia, como hoje nós temos o anúncio da palavra, meditavam a palavra, ouviam a palavra, depois faziam os gestos que Jesus havia dito para os apóstolos fazerem, não é? A instituição da Eucaristia, e depois de celebrarem isso, é que então eles se reuniam para aquilo que é chamado de ágape, que era o momento então da confraternização. Ao longo do tempo, né, aí as coisas foram se tomando forma, né? Por quê? Porque a missa ela é um rito, né? E o rito ele foi sendo criado a partir do momento em que então as coisas foram se realizando. Então as pessoas iam criando o quê? Durante essas celebrações, os cristãos iam formulando hinos, formulando cânticos, recitando algumas orações. Foi a partir disso, sabe? Dessas orações, desses cânticos, desses louvores, que começaram então a se anotar aquilo que eles rezavam e celebravam. E foi através dessas anotações que foram surgindo, então, as orações eucarísticas, né? As formas de celebração, os cânticos litúrgicos. O Glória. O próprio Glória, exatamente. O Glória era um cântico que atravessava, né? Era realizado na parte da manhã pelos cristãos. Então, desse momento de glorificação que eles louvavam a Deus, saiu, né? A partir disso, saiu, então, aquilo que nós temos grande parte do cântico do Glória para ser introduzido na missa. Então, dizer para você assim, qual foi o momento exato que nós temos hoje, a estrutura da missa que nós temos, não existe assim um momento exato, existe uma composição ao longo do tempo da história, da qual depois os papas, os concílios foram determinando que a partir de agora então o rito vai ser dessa forma, né? Como nós temos hoje. Ritos iniciais, depois temos a leitura, né, das leituras que são destinadas ao povo de Deus, que é a liturgia da palavra, o rito da Eucaristia, né, a liturgia eucarística, e por fim os ritos finais. Então isso foi sendo constituído ao longo do tempo a partir daquilo que os cristãos foram celebrando. Então, ao longo do tempo, é aquilo que nós dizemos, né? A fé que nós professamos, ela se torna então para nós agora rito, né? A fé se torna rito. Então aquilo que foi sendo celebrado foi se tornando rito ao longo do tempo, até definir-se então o que nós temos hoje. Entendi. Então não foi algo assim, a partir desse ano ou desse momento nós vamos fazer assim. É algo que realmente foi se construindo Agora, ao o que é tempo. importante de dizer, né, como você disse, que a missa existiu desde quando Jesus instituiu. Né? É claro que no início houve uma preocupação maior no anúncio, mas sempre os cristãos realizavam aquilo que Jesus pedia. Fizeram sempre memória do sacrifício de Jesus. Inclusive, isso se dava onde? Nos templos? Não, nas casas. Nas casas e, algumas vezes, até mesmo dentro das catacumbas, porque era proibido. Né? Nós sabemos que, ao longo da história, a fé católica, o cristianismo em si, na verdade, ele era proibido. Né? Então, somente com o Edito de Milão, por Constantino, em 313, é que houve a liberação da fé cristã ser possível dela ser exercida como as outras eram. Então, a partir disso, então, é que começou a facilitar um pouco mais, não sem perseguição ainda, a celebração por parte dos cristãos. Né? Então, foi a partir desse ano que se começou a se pensar do jeito que é hoje, porque, como o senhor disse, era mais escondido por conta de perseguição. Mais reservado. E depois, quando Constantino veio, ele conseguiu abranger, mais abrir para a gente conseguir anotar e fazer essas
tornou, na verdade, o que ele fez foi reconhecer o cristianismo como uma religião como as outras que tinham ali, né? Uhum. Era a religião grega, a religião judaica, então ele reconheceu. É uma religião que pode ser celebrada. Oficialmente se tornou, claro, né, religião do Império em 380 com o edito de Constantinopla, que foi de Teodósio. Aí sim se tornou uma religião oficial do Império, mas até então era permitido a celebração, né? Outra pergunta que puxa essa também é a questão de... tem coisas que vão mudando ao longo do tempo, igual a... Eu vou dar um exemplo aqui. Tem aquela hora que o Senhor fala por Cristo, com Cristo e em Cristo. Agora Deus Pai Todo-Poderoso, agora e na hora... Agora e para sempre, no caso, né? Agora e para sempre. Hoje em dia vocês falam por todos os séculos dos séculos. Por que teve essas alterações? Na verdade, Wesley, isso foi agora, né? Na última edição do Missal Romano, né? Então, por que veio essa última edição do Missal Romano, da qual esse aqui que eu até trouxe aqui hoje, né? Que é o livro que nós usamos para a missa. O rito da missa, ele se encontra nesse livro, né? Então, não vai estar em outro lugar. Quando quisermos celebrar a missa, aqui tem tudo o que nós precisamos, desde os ritos da missa como um todo, as orações eucarísticas como um todo. Esse livro aí, só interrompendo, qualquer pessoa pode comprar qualquer pessoa pode comprar, no caso? Claro, pode comprar para estudo, né? Mas a função dele é para usar durante a missa, né? Mas para estudo, qualquer pessoa, qualquer cristão pode comprar sim. Tá? Mas a pessoa ela não pode rezar a missa olhando isso daí, ou não pode, porque na verdade quando o cristão está celebrando a missa, o fiel está celebrando a missa, ele celebra que jeito? Junto com o padre que preside a Eucaristia, com o bispo, que seja, mas ela participa participando e não olhando. Até por isso que se tirou os livrinhos, né, os jornalzinhos da missa, porque as pessoas ficavam lendo junto. Não, a intenção é que ouça a palavra proclamada e ouça e participe junto do rito. Então, o que aconteceu? Então, agora algumas versões do Missal Romano ao longo da história foram elaboradas. A última que nós estávamos recebendo, estamos ainda usando, é a de Paulo VI, que foi do Concílio Vaticano II. O que houve agora foi uma atualização, não foi uma mudança do Missal, foi uma atualização. Por quê? Porque eles queriam usar algumas palavras, alguns termos mais fiéis ao latim, né? Entendi. Então, por exemplo, por que essa mudança do agora e para sempre? Porque no latim não está agora e para sempre. Lá está por todos os séculos dos séculos. Então, a igreja do Brasil de modo especial, com autorização da Santa Sé, claro, isso aqui passou por várias revisões, né? Esse missal até chegar a nós, quando chegou para nós no advento do ano passado, ele passou por várias atualizações e revisões até chegar até nós. Então, o que foi a decisão? Por que mudou algumas palavras? Porque quis ser mais fiel à tradução latina, que é a língua da igreja, né? Embora seja uma língua morta, porque ninguém usa mais dela como fala, mas é a língua da igreja original, oficial. Então, por isso que algumas palavras mudaram, para ser mais fiel ao latim, somente por isso. Tem até aquela hora que tá tendo o momento da oferta, né, do dízimo, ali na Santa Missa, que antigamente os padres falavam orai irmãos e irmãs para que o vosso sacrifício, agora está orai irmãos e irmãs para que o meu e o vosso sacrifício, né? Mais fiel à tradução latina. Tá, mais outra pergunta aqui que já tá nessa questão do início ali. Por que a missa ela começa ali com um ato penitencial? A gente tem que já entrar na missa se arrependendo dos pecados para comungar? Como que funciona assim? Bom, na verdade não começa com o ato penitencial, começa com os ritos iniciais, os ritos iniciais. Da qual se compõe o ato penitencial. Então, a missa começa com a procissão de entrada, né, da qual, então, o comentário inicial é algo opcional, né, não é obrigatório, mas em algumas realidades se usa o comentário inicial para envolver o povo, né, no que vai ser celebrado. Mas ela começa justamente com a procissão de entrada, da qual, né, o sentido bonito o padre e a equipe litúrgica saindo do profano do mundo, entrando no templo para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, né, a sua ressurreição. E ali, então, inicia-se com o sinal da salvação de todos nós, que é o sinal da cruz. Né? O padre inicia-se, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o povo responde amém. Tem gente que vai dizendo junto com o padre, não pode, né? Essa é a saudação do padre. O padre começa dizendo e o povo responde amém. Eu fazia isso, né? Tipo, eu pegava a hora que o padre falava o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fazia junto. Mas chegou a maturidade, já aprendeu. Né? Agora eu já tô aprendendo. Aí a gente inicia-se assim dessa forma, e aí o padre saúda o povo, a saudação pode ser aquela tradicional, né? Que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. Tem várias outras no missal, pode ser usada outras possibilidades. Mas assim, a missa ela tem que começar com... Claro, só falando assim, ela começa com o rito de entrada, mas
ela necessariamente tem que começar com o sinal da cruz ou o padre ele pode falar a saudação e depois começar? Não. Primeiro o sinal da cruz. Primeiro o sinal Tudo da cruz. na vida de fé inicia-se com o sinal da cruz. Uhum. Ah, mas tem padre que dá boa noite primeiro. Aí, eu vou dizer isso já sobre isso. Mas o que a igreja pede, o rito da missa diz é isso. Inicia-se com o sinal da cruz, saúda o povo e depois dá boa noite, depois pergunta como tá, enfim. Né? Embora evita-se grandes discursos longos, precisa desse converseiro inicial da missa. Mas pode, né, saudar o povo, dizer o porquê que nós estamos celebrando, domingo, dia do Senhor, enfim. Mas sempre inicie-se com o sinal da cruz, que é o início da celebração, aquilo que marca, né, a vida cristã, que é o sinal da salvação. Então, é por isso que até nesse ponto é bom dizer isso, porque a igreja vai dizer a nós, né, todos os papas, de modo especial o Papa Bento XVI, vai dizer que a liturgia e o rito da missa o padre não é dono dela, o padre é seu servo. Então aquilo que a igreja ensina e determina como rito já está fechado, tem que ser seguido. Então o padre não tem autorização e muito menos poder de mudar o rito. O rito tem que ser obedecido pelo padre. E o povo tem o direito de celebrar e assistir uma missa bem celebrada e ser conforme o rito daquilo que a igreja pede. Então é muito importante ter isso como uma noção de fé para nós católicos, não para criticar os padres que não fazem, mas para sabermos o que é correto, né? Então depois do rito inicial da saudação do padre, aí vem o ato penitencial, que é o momento então que o padre convida a comunidade a reconhecer as suas misérias, as suas falhas. Não é um momento de absolvição do pecado, porque a absolvição acontece somente na confissão, no sacramento da confissão. É o momento de reconhecermos as nossas falhas e podermos assim pensarmos, não somos dignos de estar ali, mas o Senhor, por sua misericórdia, nos dá a graça de poder celebrar o seu Filho Jesus na Eucaristia. O senhor falou de não absolvição dos pecados, então nessa parte aí não se perdoa os pecados. Então, vamos supor, se eu estiver em pecado grave, que até para as pessoas saberem um pouco mais, qual que é a diferença do pecado grave e o pecado mortal? Não, na verdade, sim, pecado grave e mortal não, é pecado mortal e venial, né? Pecado grave, a gravidade do pecado está naquilo que ele significa de mortal. Então, a diferença de pecado é pecado mortal e pecado venial. Os pecados veniais são aqueles que não ferem a caridade com Deus, né? São os pecados que são passíveis de serem, inclusive, perdoados dentro do ato penitencial. São os pecados que não ferem os 10 mandamentos, né? Coisas veniais do dia a dia que, como seres humanos, nós erramos. Tipo fofoca, esse tipo de coisa? Fofoca não, fofoca é pecado grave. Pecado grave. Coisas assim, basilares, por exemplo, um pensamento que se passou, malicioso, e você tentou, na hora percebeu, já tentou reduzi-lo, algo nesse sentido. O pecado mortal, ele envolve o quê? 3 coisas. Gravidade. O que é o pecado o que é matéria grave? Matéria grave é o que tem dentro dos 10 mandamentos. Ferir os 10 mandamentos é pecado grave. Então, dentro dos 10 mandamentos, ali eu burlei ou deixei de exercer algum mandamento daquele, é matéria grave. Livre consentimento, quer dizer, eu fiz porque eu quis, sabendo que estava errado, e deliberação, quer dizer, eu entendi que era errado e fui buscar fazer. Então, eu tenho liberdade para fazer, não fui forçado, eu sabia que era errado e cometi algo contra os 10 mandamentos. Esses são os pecados mortais, que daí influem, claro, em gravidade, por exemplo, né? Um homicídio é mais grave do que você, talvez, roubar alguma coisa. Né? Não quer dizer que é menos, roubar não é pecado, é em gravidade, né? Então, isso envolve gravidade do pecado mortal. Então, esses pecados mortais não são perdoados no ato penitencial. Precisa-se do sacramento da confissão para isso, né? Então, é só olhar os 10 mandamentos, perceber lá, a matéria grave está lá. Deixei de seguir os 10 mandamentos, algum deles é pecado grave, né? Aliás, é matéria grave. Dentro dessa matéria grave, fiz porque quis? Fiz porque quis. Fui obrigado? Não. Então, tudo bem. E sabia que era pecado e cometi. Então, nesse caso, já vira pecado mortal. Mortal. Então, daí, quando você está com esses pecados mortais, você não pode comungar. Não é que não pode, né? Você é como diz a música, né? E também é o Salmo, né? Quem pode entrar no santuário do Senhor? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, né? Então, se as mãos não estão limpas e o coração não está puro, é como receber Jesus numa casa suja, né? Que efeito fará? Então, não é questão só de não poder. Temos que parar com essa mentalidade, não pode. Eu me coloquei numa condição de impedimento. Eu não devo, assim, Exato. tipo, não devo eu, Exato. porque na minha consciência eu tô Em nenhum momento a igreja vai dizer, errado. você não pode isso. Você se colocou numa posição da qual você está afastado de algum sacramento porque você escolheu viver daquela forma. Né? Sim, eu não sei se realmente existe essa passagem ou se é coisa de corte de Instagram, mas tem uma passagem que Paulo fala, se você comunga
se você comunga o corpo e sangue de Jesus estando em pecado mortal, você não é comunga corte de Instagram, não. Isso é a palavra de Deus. a palavra de Deus, você comunga a sua própria A condenação. própria condenação. Se comungou em estado de pecado grave, comunga a própria condenação. Né? Por quê? Porque está zombando da graça de Deus, né? Está brincando, não se coloca vinhos novos em odres velhos, né? Já dizia também Jesus, né? Então isso realmente existe, Sim. não é? Mas então agora eu estou condenado. Não, é só mudar de vida, é só se converter, deixar o pecado que vive e buscar, então agora comungar. Entendi. Então acho que nessas questões... acabei de lembrar também, no ato penitencial ali a gente fala Senhor, tem de piedade de mim, Cristo tem de piedade de mim e novamente Senhor tem de piedade de mim. Sempre de nós. Mas qual que é a diferença, tipo, desses três? Como que funciona? É uma fórmula, né? Uma fórmula criada dentro do rito da missa, uma fórmula criada pela igreja para poder realizar o ato penitencial. É uma das fórmulas, né? A primeira delas é o confesso. Confesso a Deus Todo-Poderoso, né? E a vós, irmãos e irmãs. É a primeira fórmula do ato penitencial. O Senhor, o Cristo e o Senhor repetitivo também é um tipo de fórmula usada pela igreja para o ato penitencial. Apenas questão de normativa. Significando, claro, né? Clamando o Senhor, o Kyrie, o Senhor eleison, né? Senhor, tem de piedade de nós. O Cristo, que é Ele mesmo, tem de piedade de nós. E o Senhor tem de piedade de nós por 3 vezes, né? Daí o Senhor, no caso, seria, tipo, Deus, a Trindade ou na não? verdade assim? O Senhor é o próprio Cristo mesmo, porque Ele que tem o poder de perdoar os pecados nossos através do seu sacrifício, né? Então é realmente um rito ali Exato. Não tem diferença entre os três. Foi né? algo criado como rito para que nós pudéssemos seguir, e por isso que está ali naquele momento. Entendi. E no caso agora da celebração da palavra, tem algo que tem que ser seguido? Vamos supor, durante o ano nós temos todas as passagens, né? Ela varia de época em época? Como que funciona as leituras durante o ano? Bom, nos domingos, de modo especial, a liturgia ela é dividida em ano A, B e C, né? Dentro do ano A, B e C, a igreja procura que se passe por todos os evangelhos, né, de modo especial. O ano A, São Mateus, o ano B, São Marcos, o ano C, São Lucas, e São João, quarto evangelista, ele é distribuído dentro dos tempos fortes, como a Quaresma, a Páscoa e também ali o período talvez do Advento e do Natal. Então, toda a liturgia é destinada a isso. Então, a divisão dos anos litúrgicos serve justamente para isso, para que nós possamos transcorrer, de modo especial, por toda a palavra de Deus durante os 3 anos. Então, quem celebra-se, quem reza, quem participa da missa os 3 anos, sem faltar nenhum domingo, passa por toda a Sagrada Escritura, claro, né, de um modo litúrgico, sem nenhum tipo de erro, porque toda ela é celebrada dentro desses 3 anos litúrgicos. E daí, nesse caso, tem algo a ser seguido ou, igual nas homilias, eu vejo muitos padres, às vezes em corte de internet também, claro, mas assim, o que tem que ser falado ali é questão de salvação, é questão de social, como que funciona essa? Tem que ser falado o que a palavra está dizendo, né? O padre, como eu disse, não é o dono da liturgia, mas o seu servo. Então, ele tem que seguir aquilo que a palavra está dizendo. A homilia deve ser preparada em torno da palavra de Deus. Não pode a palavra de Deus estar falando da samaritana e o padre está falando lá de outra coisa, entende? Então, tem que ter uma sintonia com a palavra, uma concatenação com as leituras e, claro, uma avaliação da realidade paroquial, da realidade comunitária que vive. Né? Isso vai envolver questões sociais? Pode envolver também. Mas a maior função da homilia é fazer com que o povo entenda, a partir da doutrina, do magistério e da tradição, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, de acordo com a sua vida, com o momento em que se vive a comunidade. Então, assim, vamos supor, você vai falar da samaritana, a gente vai falar da samaritana no contexto daquela comunidade, né? Nesse caso. Então, não dá para ser, tipo, várias pessoas a meditar sobre a sua vida a partir do evangelho dessa palavra. E das leituras também. Geralmente, a primeira leitura, né, do tempo comum rotineiro é uma leitura do Antigo Testamento, porque sempre o Antigo Testamento vai apontar para o Novo, né? E o Novo Testamento, a segunda leitura sempre do Novo Testamento, de acordo para que possamos ver, né, aquilo que lá um dia foi dito e aqui agora se realiza. Então, mais ou menos o Antigo Testamento prepararia para Jesus e daí o Novo Testamento seria para a gente viver o que Jesus ensinou. Isso, o Antigo prepara o Novo e o Novo realiza o Antigo. A gente costuma dizer isso em teologia, né? O Antigo prepara o Novo e o Novo realiza o Antigo. Certo. Deixa eu ver o que mais tem. Sobre essa questão também de comungar ou não. A pessoa, se ela não presta atenção nas leituras, na homilia do padre, ela pode comungar? Como que funciona isso? Claro, não é pode, que o senhor falou que a gente coloca nessa posição. Já ia te corrigir de novo agora. Negócio de poder. Poder vai da consciência. Sempre o uso do bom senso. Se a pessoa vai na missa e fica lá olhando para o teto, né, sem prestar atenção em nada, ou fazendo qualquer outra coisa,
ela tem que ver se o coração dela está preparado para receber Jesus. Né? Eu acho que isso é o mais importante, a consciência, né? Estou ali fazendo o que na missa? Se estou ali para achar um momento de lazer ou qualquer outra coisa que seja, então eu vou comungar o quê? Sendo que eu nem ouvi aquilo que Jesus tem para me dizer naquele dia, né? Então acho que vai muito mais do bom senso, da compreensão do que está fazendo ali, de como celebrou a missa para poder comungar ou não. Entendi. Então, por mais que ela preste atenção, faça todos os ritos ali, se ela não prestar atenção na palavra, ela tem que se, tipo, resguardar para ver se realmente ela pode comungar ou não. Não é nem prestar atenção na palavra, é se envolver com o rito como um todo, né? Porque a palavra é uma parte da missa, né? A missa ela é composta de quatro partes, então, se ela não se envolveu com a celebração, né? Tá ali fazendo o quê, na verdade? Tudo bem que Deus pode tocar em qualquer momento, claro que pode. Mas ela vai ter que tomar consciência daquilo que ela está ali fazendo e se ela vai comungar, né? Daquilo que ela talvez nem com a cabeça ali está mais. Né? Certo. Outra dúvida que eu sempre tinha aqui é em questão de... Naquela hora que a gente termina de rezar o creio ali, até sobre o creio, o senhor tinha falado que foi ao longo do tempo que as coisas são do jeito que nós conhecemos hoje. O creio, como que ele funciona? Tem base bíblica ou é realmente algo que a Igreja Católica criou para gente, para ser uma declaração que a gente acredita em Deus? Como que funciona? Primeiramente, Wesley, tudo que a igreja diz tem base bíblica. Embora você não vai achar, talvez, na Bíblia escrito, né? Mas tudo que a igreja tem na tradição, no magistério, ela é pautada na Sagrada Escritura. O pilar da nossa fé é composto de 3 grandes pilares. Quer dizer, a essência da nossa fé é formada por base na tradição, no magistério da igreja e na Sagrada Escritura. Então, nada do que você vai dizer que a igreja criou do nada. Ela criou pautado na palavra de Deus revelada a nós em Jesus. Por conta disso mesmo, porque tudo que é contra a nossa fé, assim, não está na Bíblia, ou não foi dito na Bíblia, né? Se você pegar São João, no último capítulo de São João, o último versículo vai dizer o seguinte, que Jesus fez muitas coisas e os apóstolos também fizeram coisas que não caberiam nesse livro. Exatamente. Então, a tradição oral, ela é muito importante, que é coisa que os protestantes renegam e não entendem. Não é só o que está escrito na Bíblia que foi feito e dito. A tradição oral conta muito. Então, o que os apóstolos escreveram depois e deixaram escritos via os seus seguidores, também faz parte da tradição. Né? Então, nessa tradição, sim, compôs o creio, na qual é o momento da missa, na qual todo mundo, depois que ouviu a palavra, ouviu a homilia, agora é hora de professar a fé, quer dizer, eu acredito em tudo que foi dito, eu acredito nessa fé, eu acredito naquilo que foi revelado a mim, por isso eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, primeiro eu creio o credo apostólico, né? Havia desde o início da igreja, depois surgiu o credo niceno-constantinopolitano, com o concílio de Nicéia, por conta da negação da divindade de Jesus, da natureza divina de Jesus. É um outro creio com a mesma essência que nós temos, porém um pouco mais completo, que se reza às vezes em algumas solenidades ou não, né? Mas o mais comum a se rezar é o credo apostólico, né? O símbolo apostólico, por ser algo mais, talvez já decorado e também mais fácil, tendo em vista que o outro, por ser mais completo, ele revela as mesmas características da divindade, da trindade, mas ele é um pouco mais completo, daí talvez dificultaria um pouco, né, que o povo pudesse rezar, teria toda vez se projetar. E tem realidades que não se projeta, é difícil se projetar isso, né? Mas ele sempre foi bíblico, sempre foi visto na tradição da igreja como um gesto em que as pessoas, elas depois de ouvirem a palavra, afirmavam, eu creio e professo essa fé. Eu creio tudo que está ali, né? Exatamente. E depois do creio ali tem as preces, né? As preces acho que a gente não precisa entrar em tanto detalhe, né? As preces assim, são formas de pedir, sabendo tudo aquilo que Deus faz por nós, é hora de realmente pedirmos a Ele, né? Aquilo que tanto é necessário. Né? Uma resposta, inclusive, é um ecoar da palavra que foi ouvida novamente para Deus. Né? Ali depois... Chamado de oração da Assembleia. Né? Ali depois das preces acontece todo o ofertório, né? Que ele... Vou colocar a apresentação das oferendas. Isso, vou colocar bem chulo aqui, mas o preparativo para começar ali o momento da consagração da Eucaristia. O padre, ele leva o cálice, ele leva o pão. Eu vi em alguns lugares que você tem que falar alguma coisa, depositar alguma coisa. Como que funciona essa questão? Na verdade, durante a apresentação das oferendas, né, ali o padre está apresentando aquilo que o povo trouxe para que possa agora se tornar corpo e sangue do Senhor. Que é o quê? Que é o pão e o vinho, né? Que são para nós as substâncias físicas necessárias para que haja a consagração. O pão e o vinho. Durante isso, ao longo da igreja também, de acordo com aquilo que a tradição vai dizer, o povo também aproveitava para oferecer aquilo que tinha, né? As ofertas, suas colheitas, aquilo que eles produziam, como forma de também ajudar na manutenção
da própria fé e da própria comunidade. Também agradecimento, né? Exatamente. Pode ser, Então, nesse momento também se utiliza para fazer a sua doação em oferta, de modo especial em dinheiro, que as pessoas fazem, porque é o momento de nós oferecermos a Deus o que nós produzimos, aquilo que é fruto da sua bondade, então nós devolvemos naquele momento a Deus, que não tem nada a ver com dízimo. Dízimo é uma outra realidade. Dízimo faz parte da fé, daquilo que eu entendo que Deus me dá, me concede, por isso eu devolvo a Ele para fazer parte do seu projeto da igreja, que é o seu reino na terra. Então, dízimo é uma coisa e oferta na missa é outra. Eu estou participando naquele momento, junto com a oferta que o padre está fazendo para Deus, aquilo que temos, também agora o povo oferece aquilo que durante a semana conquistou, ou pouco que conquistou, para poder ajudar na manutenção também da comunidade. Mas aquele momento que o senhor eleva o pão e o cálice, a gente não precisa falar alguma até coisa? Até porque, não se fala, até porque o pessoal naquele momento, né, deveria se prestar mais atenção nesse momento, né, mas muitos estão ali realmente envolvidos. O certo seria primeiramente ofertar, né, o pão e o vinho, para depois começar então a questão da caminhada do ofertório. Mas hoje em dia, na nossa realidade cultural, por isso que envolve também a questão cultural, né, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas palavras para se dizer nesse momento não tem. Né, não tem. A não ser oferecer o coração no silêncio a Deus também, por estar ali vivenciando esse momento tão sublime da nossa fé, que é a que assim, eu sigo acho que até o senhor já ouviu falar, o Flávio, não sei se você já ouviu falar nele. Flávio o quê? Eu não vou conseguir lembrar o sobrenome dele. Ele é missionário católico, né? Não me lembro. Ele posta vários vídeos assim, ensinando as pessoas o que deve se fazer na missa ou no dia a dia, na vida assim. E ele pegou, até não lembro se foi ele, até tô meio equivocado assim. Ele falou que quando eleva o pão, você tem que depositar ali os seus pedidos, seus desejos, seus anseios ou também as suas frustrações, se eu não me engano. E quando eleva o vinho, você agradece. Alguma coisa assim. Isso é mais devocional da parte dele, né? Porque não se diz isso em lugar nenhum. Não. Pode ser algo mais devocional, né? Da parte dele. Assim, até não vou falar que realmente foi ele, mas sim, assim, foi algo que eu vi. Claro. As pessoas, nesse momento, muitos rezam, muitos pedem. Não é mal fazer isso, né? Mas dizer que tem uma regra, o que deve ser feito, isso não existe. Mas assim, igual o senhor falou, que o certo era primeiro apresentar o corpo e o sangue e depois fazer o pão e o vinho, isso. O pão e o vinho. E daí depois fazer as oferendas. E então não daria para assim na missa ou até mesmo ensinar as pessoas a fazerem isso antes? Como que funciona? Porque... Verdade, tudo vai do bom senso. Acho que tem coisas que a gente não precisa ficar parando a missa para ficar explicando. Né? A missa ela é um rito bonito por si só e ali acontece o sacrifício de Cristo. Então, parar para ensinar coisas que na catequese devia ser aprendida, não convém. Então, as coisas, elas acontecem e supõe-se a igreja que os cristãos já sabem celebrar a missa. Entendi. Infelizmente, hoje muitos não sabem. Mas a igreja, como mãe, supõe que a catequese oferecida já é base para poderem, ao menos, celebrar bem a Santa Missa. Né? Então, parar a missa para explicar isso não convém, não faz parte do rito. Então, o momento oportuno que eu iria ali fazer a oferenda seria a hora que o padre fosse lavar a mão? Seria isso ou não? Não era nem lavar a mão, né? Purificação, chamam purificação, lavabo, né? Assim, eu falo lavar a mão, só que a gente vê, né? Os termos corretos, porque, né, é até importante para quem está nos assistindo, para que comece a falar também os termos corretos. Certo. Lavar a mão, você lava na pia, né? Ali é um momento de purificação. Purificação, que é um gesto do qual o padre pede a purificação dos seus pecados para que possa celebrar dignamente a Santa Missa, né? Agora, o ápice, que é a Eucaristia, ali ser celebrada. Então, nem nesse momento. O momento, agora, por tradição cultural, é aquele momento que está acontecendo mesmo. Se tornou algo cultural no Brasil, então mantém-se aquele momento. Certo. Então, até uma das dúvidas, até as perguntas que eu tinha colocado aqui era sobre isso. O que significa aquele momento ali de lavar as mãos, que é purificação. É realmente, então, para que seja purificado para rezar melhor a Santa Missa. Exato. Né? O padre pede nesse momento isso. Lavar-me, Senhor, das minhas faltas e purificar-me dos meus pecados. Para que você dê bem agora o rito da consagração em favor do povo em direção a Deus. Né? Antes de eu vir aqui para São José, eu participava da São Vicente Pallotti. Tinha um padre lá que eu gostava muito dele, até infelizmente se afastou por motivos de saúde. Até talvez o senhor possa conhecer, que é o Padre Navarro. Sim. Então, sim. Ele Pallottino, né? Pallottino, lembro dele. E, assim, ele fez, né, a missa parte a parte na missa mesmo. Ele foi ensinando a missa como funcionava nesse período, assim, da Santa Missa. E daí ele falou uma coisa bem interessante, que ele fala assim, orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. E tem
algum momento assim que Deus possa não aceitar o nosso sacrifício? Por que que se pede, né? Tipo, para que Deus aceite o nosso sacrifício. Como que funciona essa parte? Não? Porque Deus sempre aceita o sacrifício do seu filho Jesus, não é nosso, é dele. Ah, é dele ali, O entendi. sacrifício é de Cristo, né? A Uhum. gente celebra porque ele pediu. Então a gente está ofertando aquele sacrifício. Exatamente. Ah, tá. Porque na minha concepção era tipo o meu e o vosso sacrifício, tipo, do dia a dia, assim, A Assembleia delega ao presidente da celebração, que é o padre, o bispo, né, o sacerdote, o favor que ele possa fazer em direção ao povo. Então, por isso que receba o Senhor Deus, por tuas mãos, Padre, este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então, o povo delega, dá assim, toda a comunidade reunida que celebra junto, delega ao presidente da celebração esse poder para ele entregar a Deus o ofertório. Mas aí fala assim, para que o Senhor aceite esse sacrifício, era tipo meramente também um rito, né? Não seria que ele aceite. Não, ele vai aceitar, vai aceitar, mas é né? que nós temos que pedir, né? Uhum. Jesus disse, né? Pedir e recebereis, batei a porta e será aberta. Então, temos que pedir, né? Certo. Aqui ele vai aceitar o sacrifício do próprio filho, já foi aceito uma vez e sempre será aceito. Né? Uhum. Uma coisa que a gente acabou fugindo ali, na questão do glória. Antigamente se batia palma na missa, hoje em dia não se bate mais. Por que que teve essa mudança? Na verdade, nunca questão de se batia, não bate mais. Isso é uma questão de folclore brasileiro, de cultura. Né? Nunca se determinou que se bate palma na missa. A missa em si era sacrifício de Cristo. Vários papas, São João XXIII, Bento XVI, São João Paulo II, vai dizer, né, de modo especial, o Papa Bento vai dizer o seguinte, que a missa como sacrifício de Cristo é o momento do Calvário. Né? Quem batia palma durante Jesus sendo no caminho do Calvário eram os algozes, os soldados romanos. Então, bater palma dentro da missa, mas a missa é ação de graça. Sim, é ação de graça por aquilo que Deus fez por nós, o seu Filho. Não é algazarra, não é farra. Então, nunca existiu isso de que antigamente batia palma. Batia palma porque há uma concepção errada do que é o sacrifício da missa. Né? Então, por isso que se batia palma. Não que isso era costume e agora tirou. Não deveria nunca ter acontecido. Certo. Mas a questão isso é o de menos, né? Muita gente fica fazendo muita polêmica em relação a isso. É pecado bater palma? Não é pecado, não é questão de pecado. Ninguém é pecador por bater palma. É questão de bom senso, saber o que está acontecendo, uma consciência. saber o que está celebrando. Seria a mesma coisa do pode ou não pode, Exatamente. né? Essa é questão de consciência mesmo. Exato. Tá, agora naquela questão, padre, realmente da consagração, né? Quando o senhor coloca as mãos assim em cima do altar e até toca o sininho. Quando o senhor eleva o pão e o cálice do vinho, o que a gente tem que falar? Tem que levantar as mãos, aí depois que o senhor abaixa o joelho, a gente tem que ajoelhar junto? Como que funciona essa parte? É esse momento chamado de epiclese ou epíclise, né? Que é a invocação do Espírito Santo para que torne-se ali as espécies, né, do pão e do vinho, como agora corpo e sangue do Senhor, unido logo em seguida às palavras da instituição da Eucaristia, que é aquelas palavras que Jesus usou, né, na Santa Ceia, e ali então se dá o sacramento. Ali acontece a transubstanciação que nós chamamos, né? Todo sacramento ele envolve uma matéria e uma forma. A matéria do sacramento da Eucaristia é o pão e o vinho, e a forma é a palavra dita pelo sacerdote naquele momento da consagração. Então, a partir daquele momento já é para nós o corpo e sangue do Senhor. Permanece pão, permanece vinho em termos de física, mas há uma transubstanciação, quer dizer, muda-se aquilo que é, né, ontologicamente dizendo. Então, ali há uma transubstanciação, se tornando agora corpo do Senhor e o seu sangue. Né? Então, seria a partir daquele momento que já é o corpo e o sangue. Exatamente. A partir daquele momento já acontece, então, a consagração, né, do pão e do vinho em corpo e sangue do Senhor. O que não tem nem, como diz, não tem nada o que relatar, o que dizer. É um momento de profunda adoração, né? Muito antigamente os antigos diziam, né, meu Senhor e meu Deus, né? Era uma expressão que os antigos diziam nesse momento, quando se levava o pão e o cálice, mas na verdade não é uma norma isso, né? Aquele momento ali é destinado à adoração. Então, quando o padre eleva, já não é mais pão, ali é corpo do Senhor. Depois o cálice que está ali dentro não é mais vinho, é sangue de Cristo. Momento de contemplar. Por isso que não é momento de ficar com a cabeça abaixada. Quando o padre está dizendo as palavras e consagrando, tem que ficar olhando para aquele momento. O altar é o centro. É olhar e contemplar e adorar. Para que o padre abaixe, faz a reverência, faz uma leve, né, inclinação com a cabeça, o povo faz. Agora, tem gente que fica com a cabeça baixa, não olha lá, fica com a cabeça assim. Não, normalmente tem que estar olhando. Está acontecendo o maior milagre da nossa vida. Então tem que estar olhando para aquilo, né? Então não se tem questão de dizer palavras. Cada um diz o que quer, né?
Lógico que é um momento mais de contemplação. Não convém ficar nem fundinho musical, nem música nesse momento. Convém contemplar o grande milagre que está acontecendo naquele momento. Porque quando eu ia na missa com meus avós, a minha avó, ela sempre dizia nessa parte, Senhor, aumentai a minha fé, né? Isso, os antigos Então, assim, diziam. eu aprendi a fazer essa parte, não faz mal, Não né? faz mal dizer não, né? Que não tem uma determinação sobre isso. Né? Aham, entendi. E mais outra coisa também em relação nessa parte que eu acabei vendo em outros lugares é na hora que eleva já corpo e sangue, que fala por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós devemos levantar as mãos, devemos repetir junto com o padre, porque eu lembro numa época que a gente levantava as mãos e nós falávamos, não era nem o padre que falava. O por Cristo, com Cristo? Isso. Não, de modo algum. Isso são palavras destinadas ao sacerdote, né? O padre vai dizer, oferecendo ele como presidente da celebração daquele sacrifício, oferece a Deus e o povo responde o amém. O amém. O amém tem que ser respondido pelo povo de voz forte, dizendo assim, eu aceito, eu creio e eu acredito o que está acontecendo aqui. Agora, repetir as palavras por Cristo, com Cristo, é um absurdo, isso não existe, isso é a palavra do sacerdote. E daí nem levanta as mãos também. Não. Levantar a mão é um gesto devocional, né? Eu vejo assim, não é questão que não pode, repito isso, não é questão que não pode ou despode, né? Para inventar uma palavra aqui. Mas é questão de devocional. É pecado levantar a mão? Não é pecado, mas não é momento, talvez, não tem nada dizendo para levantar. Então, se não tem, o missal sempre é claro. Dizer o que está em preto, né, em negrito, e realizar o que está em vermelho, que são as rubricas. Então, em nenhum momento está dizendo isso. Levante a mão no por Cristo. Então, se não está dizendo, para que inventar? Entendi. Então, assim, que eu falo assim, essa questão de pode ou não pode, é que, claro, tem algumas coisas que realmente são proibidas de fazer, sim, né? Então, certeza. por isso que, assim, é mais essa questão de se poder ou não poder, né? Como devemos ficar com as mãos de rezar no Pai Nosso? Porque eu também vi que é assim, daí fico com a mão no coração. Como que funciona A essa tradição parte? da igreja, né, como um todo, vai dizer que somente o sacerdote eleva as mãos, né, e o povo reza o Pai Nosso, que é a oração dominical, né, a oração do Senhor, com as mãos postas. Todavia, com a nova tradução do Missal Romano, como eu disse para vocês, né, que chegou agora, uma das opções de convidar, né, que são várias opções que o padre convida ao Pai Nosso, né, por exemplo, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, né? Uma das opções veio dizendo o seguinte: guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Então dá a entender que a igreja, nesse momento agora, orienta, né, aos fiéis a elevarem as mãos quando o padre talvez usa esse tipo de expressão. Então, eu, né, hoje, a partir dessa expressão, né, dessa invocação colocada no novo missal, entende-se muitos liturgos, né, que há a possibilidade dos fiéis levantarem a mão. Mas até então era um gesto somente do padre, né, do sacerdote que preside a missa, levantar as mãos, e o povo levantava por devoção. Certo. Era pecado? Claro que não. Não era né? pecado. Mas era algo que não estava sendo dito. Levante a mão o povo. Agora, está dizendo. Porque assim, sempre quando eu e a Luana ia na missa, nós íamos na missa, a gente juntava as mãos, nós ficávamos de mãos dadas para rezar o Pai Nosso. E daí, com essa nova tradução, a gente ficou sabendo que não é que não se pode, mas o certo seria ficar com as mãos assim, né? E, tipo, como se meio que uma intercessão. Não é intercessão, Um gesto mas assim... de batalha, isso, né? Um gesto de batalha, invocando a oração do Senhor para batalhar as coisas que nós precisamos. Então, assim, pode ser assim, pode dar as mãos, tem que ser assim, não tem algo como eu definido. disse, né? Hoje, a entender-se daquilo que a invocação ela diz, dá a entender, ó, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos. Dá a entender que a igreja ela permitiu que os fiéis levassem as mãos, embora isso até então não era algo, né, orientado. Dizia, o sacerdote leva as mãos e o povo de mãos postas. Mas agora dá a entender que os fiéis podem levantar as mãos. Mas pode ser também de qualquer jeito, não precisa ser de um jeito específico. De qualquer jeito não. Não, né? é sim. A mão nas costas não. Tem que claro. tem que ser no jeito de devoção. Certo. Devoção, né? De mão dada com outra pessoa, em nenhum momento diz isso. Isso aí já é invenção. Né? Isso aí já é questão mais popular e cultural. Em nenhum momento de mão dada diz. Ou é com as mãos levantadas ou então com as mãos postas. Mas de mão dada é algo que talvez em algum momento, por questão cultural ou devocional, exerça, assim, mas não é um modo correto. Né? Também não é pecado, não está errado. Não está errado, mas se pode fazer certo, não faça o certo. Certo. Né? Agora, depois da comunhão, né? Ali, eu acho que nessa parte da comunhão não tem muito... acabei de lembrar, não está nem aqui, não sei se o senhor vai
poder me responder, eu talvez não... Claro que o senhor estudou para isso, mas assim, quando a quebra do corpo de Cristo, o que significa aquela quebra ali? E também arranca-se um pedacinho e coloca num cálice de sangue já, né? O que seria aquilo? Na verdade, seria justamente, né, o processo quando Jesus mesmo, né, das suas palavras, diz assim, Jesus levantou, partiu o pão. Significa o sinal da partilha, que daquele pão todo mundo pode se alimentar, né? Partiu o pão e deu a seus discípulos. Então, Jesus parte o pão, dá aos seus discípulos, também representando o seu sacrifício na cruz, né, a sua morte dolorosa, cruenta, aquilo que foi partido, né, a sua humanidade em direção ao céu a partir daquele momento da sua paixão. E o fragmento, né, da hóstia consagrada que o padre coloca sobre o cálice vai significar justamente isso, né? Que aquele corpo pertence àquele sangue. Não há um sangue separado do seu corpo, né? Não existe corpo sem sangue. Se existe corpo sem sangue, está morto. E não existe também sangue, o sangue não tem função nenhuma se não está no corpo. Portanto, aquele pedaço do corpo dentro do cálice significa que aquele corpo pertence àquele sangue e aquele sangue pertence àquele corpo. Quer dizer, quem comunga do corpo do Senhor, nem que seja somente do corpo, está comungando na plenitude também do seu sangue. Certo. E por que quando nós vamos comungar, a gente não comunga com o sangue junto? Por questão pastoral, né? De modo especial, essa questão mais é pastoral, quer dizer, pastoral de facilitar a logística da missa em si. Entendi. Sabendo disso, que quem comunga do corpo está comungando da plenitude do seu corpo e do seu sangue. Não se comunga apenas, não existe corpo vivo sem sangue. Então, quem comunga do corpo está comungando da plenitude de Cristo. Entendi. Qualquer fragmento da hóstia consagrada é Cristo por inteiro. Entendi. É porque na primeira Eucaristia, quando vai se comungar pela primeira vez, tem o Sim, por questão sangue, pastoral também, né? Para que, por ser a primeira vez, né, é importante que os filhos de Deus que estão comungando a primeira vez entendam isso, que se comunga do corpo e do sangue do Senhor. E por questão apenas pastoral é que não se realiza isso. O cântico do Cordeiro de Deus, agora que eu parei para pensar, ele tem tudo a ver com essa parte que o senhor falou, né? Tipo, porque ele fala Cordeiro de Deus que tirares o pecado do mundo. Então, assim, realmente é o Cordeiro de Deus que se está fazendo ali que tirou o pecado do mundo, né? Exatamente. E depois da comunhão, depois de se comungar ali, tem que ter uma oração fixa? Quando eu fiz catequese, eu fui ensinado a rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria e o Santo Anjo depois, e agradecer pela comunhão. Mas participando da missa com o senhor, depois desses 2, 3 anos aí, o senhor faz a reza da alma de Cristo, né? Então, seria isso? Aquilo lá é um gesto, existe um momento após a comunhão chamado de ação de graças, né? Então, quando a pessoa comunga, ela volta para o seu lugar e faz a sua oração, seja espontânea, né? Se você opta por fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, aí é opção sua. Cada um pode fazer a sua oração como convém, ou simplesmente ficar no silêncio e adorar a Deus ali que está dentro de você naquele momento. Aquela oração que o padre usa, que é a oração de Santo Inácio de Loyola, né, que é a alma de Cristo, é uma oração de ação de graças. A pessoa não pode ficar esperando aquela oração para realizar o seu momento com Deus, com o Senhor que está no seu coração a partir da Santa Eucaristia. Aquilo é um complemento, que é opção minha, claro, como padre, não é obrigado aquilo. Eu faço porque eu faço já comigo mesmo, então elevei e distribuí para que mais pessoas possam fazer também. Mas aquilo ali é ação de graças. Não faz parte do momento que a pessoa tem que ter na intimidade com o Senhor pessoal. Então é um complemento do que a pessoa tem que fazer. Daí é sentado, ajoelhado, em pé? Não, aí na verdade assim, aí vai da devoção da pessoa. Se é ajoelhado, se é sentado, cada um pode, né, na devoção, se é em pé, isso vai da devoção. Como é uma coisa como receber a Eucaristia. Se é na boca, se é na mão, vai da devoção da pessoa. Né? Outra coisa também bem complexa, é isso que geralmente os padres falam, né, que não se pode comungar de qualquer jeito, porque daí vai de pinça, daí fica Exatamente. Se for na mão, é com o gesto da manjedoura, uma mão sobre a outra, pegue a hóstia, comunga na frente do padre ou do ministro que estiver distribuindo, né, na frente, nunca sair Jesus não precisa passear, né, é na frente. Então, comungar na frente, ou se não, diretamente na boca. São os gestos que o Código de Direito Canônico permite que os fiéis possam comungar, né? Certo. Outra pergunta aqui também, várias pessoas elas saem da missa antes da bênção final. Qual que é o problema disso? O mandamento diz ouvir missa inteira nos domingos e festa de guarda. Ouvir mandamento missa da igreja, inteira, né? inteira. Quer dizer que é inteira. Era ocupado da bênção e fala, ide em paz. A missa termina ali. Quem sai antes não fez a missa inteira, não cumpriu o preceito. Simplesmente isso. Entendi. Né? Então, isso é gente afobada, porque para ir em outro lugar não tem pressa. Mas se a missa demorando um pouquinho, pronto, já começa, né, a querer ir embora. Então,
Isso é falta de fé, na verdade, né? Falta de temor a Deus. Né? É o mandamento da igreja. O mandamento da igreja. Ouvir missa inteira domingos e festa de guarda. Ouvir missa inteira. Não é metade, não é até a comunhão, é inteira. Sobre as missas, né? O padre reza a missa e o diácono, ele reza a palavra. Qual que é a diferença? Tipo, as duas têm a comunhão, como que funciona A isso? diferença ela é total, gritante e gigantesca. Na missa, existe a missa. O sacrifício redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. A celebração da palavra com distribuição da Eucaristia é um gesto de celebração apenas. Não é que é menos importante. Aliás, em relação à missa é menos importante, claro. Mas ali são situações em que é impossível que se tenha missa. Certo. Se recorre a isso. Então, se celebra a palavra, distribui a Eucaristia consagrada em uma missa. Agora, quem tem a opção de ir numa missa, não tem nem o que dizer se opta por ir numa celebração. A missa ela é fundamental. A missa é ali que acontece a realidade da nossa vida cristã, que é a presença viva e real de Jesus na Eucaristia. Ele está também naquela Eucaristia distribuída na celebração da palavra? Está, mas é para casos em que não se tem a possibilidade de celebrar uma missa. Certo, mas tem como o diácono celebrar a palavra, né, no domingo, ou isso não existe? É só em casos em extremos, locais em que né? não tem padre, isso acontece. Acontece, né? Acontece. Então, caso é só em casos meio que extremos, casos em assim. que não há impossibilidade de um sacerdote. Né? Mas o diácono, ele celebra a palavra igual na missa diária, é celebração de palavra, ou é missa realmente? Não. Como funciona? O diácono, a única coisa que existe missa é quando tem um sacerdote. O diácono é sacerdote. Não, sim, mas ele é o ministro ordenado no primeiro grau da ordem. Não, mas eu falo assim, na missa diária, ela é missa ou ela é celebração da palavra? Missa. É missa, o que missa, acontece aí? Não tem um padre, não tem os ritos, é missa. A diferença é que a missa do domingo é uma missa solene e é o dia do Senhor. Mas as missas que acontecem diariamente é missa normal. O que acontece... Quando acontece os ritos da missa e a transubstanciação e a consagração, é uma missa. Certo. Não é menos missa, é missa igual. A questão é que o domingo ele é destinado a ser o dia do Senhor, dia que todos podem ir. Dia de semana nem todos podem. Mas missa é missa, nem que seja se o padre rezar no quarto dele em casa ou na sua capela particular. E daí a missa do sábado e do domingo, elas são as mesmas, né? Do sábado à noite. É sábado à noite, isso. Do sábado de manhã, não. Sábado de manhã é missa do sábado do dia. A missa diária, do sábado à no noite, caso. a missa do sábado à noite, ela já é missa do domingo. Por que disso? Por conta da questão da tradição, desde a tradição judaica, não é? Quando, para os judeus, o dia começava nas 6 da tarde, logo que aparecesse a primeira estrela no céu. Então, a tradição cristã, na liturgia, seguiu isso também, não é? Quando aparece a primeira estrela no céu, ou de modo especial, né, já se considera a partir aí das 3 da tarde do sábado, né? Já se considera domingo, o dia do Senhor, porque assim era celebrado também antigamente. Então, quem vai na missa do sábado cumpre o preceito do domingo. Certo. E À noite, né? E no domingo, 7 horas, ainda é o domingo do Senhor. Não, aí é domingo. Domingo não tem o que mexer. Não tem diferenciação em relação à segunda-feira. É sempre Certo. domingo. Agora que nós já passamos por todo o rito da missa ali em si, nós vamos entrar em perguntas mais espirituais da missa, né? Algo que a gente não consegue ver, mas algo que nós temos que ter fé dentro da gente. Então, padre, a primeira pergunta aqui, que até o senhor já respondeu na parte dos ritos da missa ali, era em que momento se já se considera o pão e o vinho corpo e sangue de Cristo, né? Que o senhor tinha dito que é a partir da... Epiclésia. É isso, que se Invocação desce o do Espírito Espírito Santo, isso. tá? Então, assim, o que são e por que existem milagres eucarísticos? Então, já que a primeira pergunta sobre a parte espiritual já foi respondida na parte do rito, eu acho que essa parte é muito importante para saber diferenciar, porque parece que eu achava que os milagres eucarísticos era porque, assim, para Deus se manifestar realmente. Parece que, com certeza, parece que é o contrário. Tipo, ele se manifesta, mas não é uma coisa boa, né? Quando acontece um milagre eucarístico, é isso mesmo? Não, pelo contrário, é muito bom quando acontece um milagre eucarístico. A questão é que quando ele acontece, porque faltou fé da parte de alguém, né? Mas ele é muito bom porque revela a nós, cada um de nós cristãos católicos, que a nossa fé na Eucaristia, na verdade, nem precisava, né? O milagre eucarístico não precisava acontecer. Porque a gente tem que acreditar naquilo que é dito, naquilo que Jesus disse, sem ver, como dizia, né, quando ele disse para Tomé. Feliz daquele que acredita sem ver. Mas Jesus e Deus, né, a revelação a nós, o próprio Senhor da nossa vida, é tão bom, tão suave, tão generoso,
que às vezes acontece esse tipo de milagres eucarísticos para nos mostrar o seguinte, que realmente Jesus está na Eucaristia, né? Então, dos milagres eucarísticos que acontecem, todos eles, a questão está em quê? Em que a hóstia consagrada, ela se transforma em carne e derrama-se em si sangue, né? O maior deles, o mais conhecido, né? O milagre eucarístico lanciano, que é, na verdade, um grande milagre. Depois o milagre eucarístico de Orvieto, né? Antes, da qual se criou a festa, inclusive, de Corpus Christi, para nos mostrar que realmente ali naquela hóstia consagrada se revela o próprio Senhor, né? Ali está a carne de Cristo, que nós não comemos carne, sentimos gosto de carne, porque não seria suave ao paladar. Então Cristo nos deixou a sua carne, o seu corpo e seu sangue no sabor do pão e do vinho. Então nós celebramos o sacrifício de Cristo através de uma ceia, né? É no formato de ceia que o sacrifício acontece. Então, esses milagres eucarísticos servem justamente para nos fortalecer na fé e acreditar que ali está Jesus. Tanto é que os milagres eucarísticos, alguns deles, quando são questionados ou estudados pela ciência, revelam-se que naquela hóstia que foi consagrada, quando ela é estudada e se transformou em carne, ali naquela carne há características muito íntimas e relacionadas ao ser humano, de modo especial, que faz parte de uma carne do miocárdio, que é o músculo do coração, né, da qual o Senhor foi perfurado e doou, né, o seu sangue a cada um de nós, que é uma carne do sexo masculino, né, pela genética estudada, que é uma carne que passou por um estresse extremo, como Nosso Senhor passou no caminho do Calvário e da cruz, e que é uma carne, um sangue, a partir daquele sangue, que é um sangue que é o doador universal, como assim Cristo é para nós, aquele que doa a vida. Então, são várias as características estudadas que a ciência comprova, inclusive, de que ali está Jesus no Santíssimo Sacramento, né? É claro que não precisava ver esses sinais eucarísticos, os milagres eucarísticos, porque bastava a nós a fé. Mas Deus nos conhece, né? E sabe da humanidade que precisa, parece que ver, né, para crer mais. Precisa ver milagres. Então, vejo isso como uma graça de Deus, como um cuidado de Deus, um carinho de Deus, permitir que esses milagres aconteçam, né? E revelar a nós que realmente não é um teatro que acontece ali, não é apenas um teatro da Santa Ceia que nós estamos repetindo. Não, é memória, é atualização. Acontece de novo e em cada Santa Missa o único sacrifício de Cristo. Então é uma coisa boa acontecer o milagre eucarístico? Ou... Sim. Se for, por esse lado, para aumentar a fé dos cristãos, vamos dizer dessa forma, é bom que aconteça, mas na verdade não precisaria se nós acreditássemos de fato só nas palavras de Jesus, né? Este é meu corpo, este é meu sangue. Certo. Outra parte mais espiritual da missa, o que o senhor pode trazer para a gente de parte espiritual ali que acontece, que nós não conseguimos enxergar ou até mesmo não conseguimos compreender, além dessa questão da transubstanciação? Transubstanciação. Isso. O que mais que o senhor pode trazer além disso, que nós não conseguimos na verdade, compreender? toda a missa ela é espiritual, né? A missa, como disse, ela é um rito porque ela precisa ser celebrada por nós humanos, né? Seres humanos que precisamos de coisas palpáveis, precisa de matéria, precisa de algo sensível para ser celebrado. Mas a missa toda ela é espiritual, desde o início ao fim, né? Como pode dizer, desde a procissão, simbolizando a procissão do povo que caminha em direção ao Senhor da sua vida. A própria transubstanciação em si, o pão e o vinho, que a partir das palavras de Jesus mencionadas pelo sacerdote que age agora em persona Christi, na pessoa de Cristo, se tornam para nós corpo e sangue do Senhor. Ali há uma ação espiritual pela força do Espírito Santo, né? Uma das partes muito bonitas da missa é que às vezes as pessoas não prestam atenção quando se canta o santo, né? Quando o padre pede para que reza ali de modo especial o prefácio e entoa o santo. Naquele momento, né, a igreja nos ensina que ali vem diante do altar, junto do padre, no presbitério, vem todos os santos e santas de Deus naquele momento, inclusive nossos entes queridos falecidos, que já chegaram ao céu, todos estão ali naquele momento. Porque onde está o Cristo, está os santos de Deus. Então, os santos e os anjos procuram onde está Cristo. Então, ali Cristo vai acontecer naquele momento. Então, todos estão ali, inclusive nossos entes queridos falecidos que já chegaram ao céu, né? Não os que estão no purgatório, nem os que foram para o inferno. Mas quem está no céu já estão ali conosco naquele momento. O santo, então, quando se invoca os santos, é para que eles estejam junto de nós naquele momento que vai acontecer o maior milagre. Jesus vem a nós. Então, tem acho que se chama um curta-metragem, né, na internet, acho que no YouTube deve ter, não lembro direito, que se chama O Grande Milagre à Missa, né? E ali mostra, no modo, claro, né, no modo fictício, cinematográfico,
O que acontece nesse momento? É muito bonito perceber que através daquele gesto lá de cinema, né, de uma forma de animação, De arte. percebe, né, isso, os anjos, os santos, os falecidos ali, que já chegaram ao céu, né, que os falecidos que estão no céu são santos, né, quem tá no céu é santo. Estão ali vindo e junto com o Padre naquele momento estão para ver e acontecer ali a graça do milagre de Jesus estar presente no meio de nós. Então eu vejo assim que de todas as ações da missa, claro, além do principal que é Jesus vir a nós no pão e no vinho, esse é o momento mais bonito, que é a hora que a gente pode ter certeza que os nossos que um dia estiveram no meio de nós aqui celebrando o banquete da terra, voltam naquele momento ali para celebrar o banquete do céu junto conosco, embora nós não vejamos, mas pela graça, pelo milagre, isso está ali acontecendo. É que eu, assim, conversas com outras pessoas da igreja e tudo mais, falam que essa hora desce os anjos também. Quando você comunga, também tem o seu anjo da guarda, fica te adorando durante, eu acho que é 24 horas, tem alguma coisa assim? É questão de tempo, a gente não se fica falando muito, né? Porque tempo para Deus, o nosso Cronos e o Kairos são coisas diferentes, né? Mas que o anjo da guarda está onde Cristo está, isso é real, né? Os anjos estão onde o Senhor está, né? Agora a gente vai entrar numa parte talvez um pouco polêmica, mas que realmente é de extrema importância, que a gente tinha até comentado aqui do se pode ou se não pode, mas agora é realmente coisas que não se podem fazer, né? Realmente tem coisas que não se deve fazer na missa que são proibidas, que seria o tipo de vestimenta. Seria proibição ou seria algo de consciência também? Isso daí é sempre uma questão de consciência, né? A pessoa não vai na praia de terno, vai? A pessoa não vai na praia de vestido longo, parecendo que está indo para uma igreja, não vai. A pessoa não vai numa defesa de um júri, no tribunal de júri, de sutiã e de biquíni. Então, por que vai na igreja, tem que ir conforme acha que é oportuno? Não, a igreja é a casa de Deus. Eu tenho que ir bem vestido, né? Uma forma de... Não preciso comprar um terno caro para ir numa missa, mas eu preciso ir bem adequado, porque eu estou indo visitar o meu Senhor, é a casa de Deus, né? Não só as mulheres que andam com a vestimenta inadequada, homens também, às vezes vão para a missa de short, de bermuda, de chinelo, né? Isso é até uma falta de respeito. Então não é questão de proibir, não vai ter uma placa na igreja, é proibido entrar com isso. Embora alguns padres fizeram isso em algumas regiões daí do país, alguns padres fizeram isso, colocaram uma placa dizendo que é proibido, né? E de fato, o padre tem autoridade sobre a sua paróquia de dizer o que pode e o que não pode, e se vai entrar ou se não vai. Eu até, se não me engano, na Itália, acho que é Itália ou França, alguma coisa assim, a mulher, ela foi acho que de shorts e decote. Aí ela foi, tipo, na frente da igreja pra tirar foto, e daí falaram que não podia e colocaram um saco preto pra ela ficar. Se as mulheres forem visitar, por exemplo, uma mesquita, né? Uma mesquita não senta de qualquer jeito. Tem que estar com o cabelo amarrado, preso, tem que estar totalmente coberta. Não senta numa mesquita uma mulher de qualquer jeito. Então, por que na igreja tem que entrar? Então, isso vai muito mais do pudor. As pessoas estão sem pudor ultimamente, sabe? Do jeito que vai na academia, vai pra igreja, sabe? A roupa de academia, ela é profana? Não, ela é roupa de academia. Quem vai na academia está indo pra academia para fazer exercício. Então, lá aquela roupa é adequada. Agora, para uma igreja, não é. Certo. Então, a pessoa tem que ter pudor. Tá faltando pudor nas pessoas. Bom senso, sabe? Diferenciar o que é uma igreja do que é uma praia. O que é uma igreja do que é um boteco. Então, as pessoas não estão diferenciando isso mais. Isso é muito triste. Mostra o quê? A falta de clareza das pessoas, não só em relação à fé, mas em relação à própria vida. As pessoas não estão sabendo nem mais quem elas são e o que estão fazendo no mundo. Né? Mas, no caso, o padre poderia proibir, de certa forma, as pessoas de adentrarem? Poderia. Eu prefiro apelar pelo bom senso. Eu prefiro apelar pelo bom senso e a pessoa passar vergonha por si só. Porque quando as outras ficam olhando para ela, ela tem que se tocar que ela está passando vexame, né? Então, eu prefiro apelar pelo bom senso. Não quer dizer que eu não vou falar nunca sobre isso, né? Caso veja algum exagero. Mas eu prefiro apelar pelo bom senso e pela vergonha de quem está vivendo aquilo. Mas tem gente que parece que não sei, está no mundo da lua, né? Mais outra pergunta aqui é sobre o celular, né? Ultimamente eu vejo bastante as pessoas tirarem foto da missa. É errado, não é errado? Pode-se tirar foto da missa? Quem deveria tirar foto da missa, né, deveria ser a PASCOM da paróquia, né? Esses têm autorização. Inclusive tem a membro aqui do Sul. A Maria. Faz parte da nossa PASCOM lá, né, a Maria. Então o pessoal da PASCOM tem a delegação para fazer fotos. As pessoas que ficam com o celular durante a missa, o que eu posso dizer para você? Tem dó. Tem dó, tá perdendo um grande momento da sua fé, que é aquilo que é o principal, o ápice, o centro da fé, porque não vai só tirar foto. Vai chegar uma mensagem e vai responder. Né? A pior coisa da vida é ver pessoas durante a homilia, talvez lá mexendo no celular. Eu já dei um pito esse tempo atrás na missa e não tô nem aí se a pessoa vai voltar lá, né?
Outro, depois da comunhão, vai ver como é que tá o Instagram. Gente, isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de fé, é uma falta de temor a Deus, sabe? É uma falta de piedade, tudo isso. Mas sabe? então, assim... O celular tem que deixar em casa, ou dentro do carro, sabe? E quando toca o telefone, então? E quando toca o telefone? Nossa, é verdade, você tá na Então, missa e começa a tocar e não para, então, né? sei lá, eu acho que tem coisa assim que não precisa nem ficar dando muita explicação, mas é realmente apelar pelo bom senso, pela capacidade de entender que convém levar um celular para o momento mais sublime da sua vida, né? Se você estiver em coma no UTI, você não vai levar celular. Então é o momento principal da sua fé vivendo isso. Por que você não vai? Mas assim, antes de começar a missa, claro, antes de começar a missa pode tirar foto do altar e postar para, tipo, não mostrar que nós estamos na missa, mas é que o que às vezes eu penso. Quando você vai num show, você vai tirar foto do cantor, filme e tal, e antigamente as pessoas não faziam isso em grupo, em missa e tudo mais, não divulgavam coisas da igreja. E depois que eu comecei a perceber que eles estão divulgando mais coisas da paróquia, eu comecei a perceber que, tipo, realmente as coisas estão mudando. Porém, eu ainda fico pensando nisso. Será que é certo na hora da missa ali? Qual que é o momento adequado de a gente poder postar essa foto, entendeu? Antes da missa, assim, primeiramente antes da missa, o certo é fazer suas orações e preparar para o momento. Tanto que assim, uma das perguntas seria isso, se antes de chegar na missa a gente tem que, assim, fazer oração, se pode conversar, até qual horário tem que se chegar, como que funciona isso? Não, Mas deixar o questão, senhor terminar a questão primeiro isso. Não, já vamos entrar, porque daí já envolve isso que eu vou dizer, né? Eu acho assim, essa questão de pode conversar, pelo amor de Deus, né? Isso não era nem para sugerir isso, porque você está na igreja, você chega mais cedo, coloque-se em oração, coloque o seu coração para preparar para o grande mistério da sua fé. Eu sempre digo isso, a pessoa tem que entender que não está ali, não é um evento social, é um grande mistério da sua fé. Então você prepara para grandes coisas, prepara-se grandes situações. Quando você vai celebrar uma festa de aniversário ou preparar o final do ano, o Natal, o que seja, você não prepara da noite pro dia, você não chega com trombação, você vai organizar a casa, você prepara a casa, você chega com o coração preparado para aquilo. A mesma coisa é a Santa Missa, é um grande mistério. Então você não vai chegar a ficar conversando, perguntando o que está acontecendo, não, você vai se preparar, se sintonizar com Deus para o grande mistério que vai acontecer. Então, tirar uma foto ali na hora que chega da igreja, não tem problema, não vejo mal em relação antes que começar a missa. Agora, depois que começa a mexer no celular, isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Mostra falta de piedade. Não é nem outra coisa, é falta de piedade. A pessoa está ali para cumprir preceito, para se aparecer. Não é piedade isso. No caso daí de chegar na missa, seria 15 minutos, meia hora mais cedo ou não tem? Não, aí não tem, aí a questão é da pessoa, né? É a questão da pessoa. Também chegar depois é feio, né? Chegar depois também mostra falta de zelo. Outra coisa também seria os atrasos, tipo, tem algum ponto de que o atraso é tolerável? Não tem? Não, isso daí vai dar de cada pessoa, né? A pessoa, se ela chega, eu penso que se a pessoa chega depois do ato penitencial, ela não deve se dirigir à Eucaristia, por quê? Porque ela deixou de, primeiramente, reconhecer a sua miséria e já está no meio da missa. Quer ver uns que chegam na hora do Evangelho. Então, quer dizer, lembra que eu falei? Ouvir missa inteira, não é metade. E também a questão de consciência também. Consciência. Mas não dá tempo. Não dá tempo porque se a missa é às 9, você se organiza para estar lá 10 para as 9, 15 para as 9. Tem negócio de, você não tem que estar lá 9 horas em ponto. 9 horas eu tô entrando, o padre está entrando na missa. Fazendo o exame das 9 horas, porque é o horário que tem na nossa paróquia, né? Então você não vai ficar lá, você não vai marcar, se organizar para chegar às 9. Você vai se organizar para chegar às 8h50, 8h45. Vai na rodoviária ver se você chega às 9h01, se o ônibus já não foi. O avião, então. Vai ver para você ver. Então, por que a igreja com a fé tem que ser relaxada assim? Entendi. Deixa eu ver mais outra aqui. Agora sobre a questão de quem pode servir na missa, né? Qualquer pessoa pode ler lá na frente, cantar, ser ministro, como que funciona? Para cantar, primeiramente tem que ter dom, né? Não tem como eu chegar lá e vou cantar. Para cantar tem que ter dom. Primeiro para cantar Mas também assim, eu falo de tocar, talvez, assim. Não, tem que ter dom. Eu mesmo não canto nem toco, né? Então eu nunca serviria para cantar. Agora, para participar da equipe litúrgica, primeiro, o básico é que seja batizado, né, meu filho? Pelo menos batizado, né? A pessoa tem que pertencer à igreja, né? Aí, claro, que se tiver os sacramentos completos da crisma e da primeira Eucaristia, isso é o essencial, o básico que se tem que ter, os sacramentos iniciais. Batismo, crisma e a primeira Eucaristia. Mas para ler, para compor a equipe litúrgica, para ser ministro, tem que ter os sacramentos basilares, claro, né? Todos esses que o padre citou, os sacramentos iniciais. Mas para ler uma leitura, pode ser ao menos o batismo, né? Ao menos o batismo. Porque assim, tem algumas limitações, né, que você não pode comungar mais na vida, né? Acho que a separação de casamento, se eu não me engano, é uma delas, né?
Quais outras? Não, separação de casamento, se a pessoa se separou e vive sozinha, não tem impedimento nenhum, só se ela está com outra pessoa vivendo em adultério, né? E algumas outras limitações, são várias as limitações, algumas delas da qual, né, o Código Canônico diz, né, que as pessoas estão afastadas da Eucaristia por questões variadas, que agora o padre não vai lembrar aqui, mas são tantas que a gente pode trazer. Mas a que é mais comum é essa, né? As pessoas que se separaram da igreja e estão Então, com mas outra pessoa. a pergunta dos ministros, equipe de leitura, seria nisso daí mesmo. São os mesmos impedimentos? Como que funciona? No caso dos ministros da Eucaristia, assim, como pode um ministro que vai distribuir a Eucaristia não comungar? Né? Ele tem que comungar primeiro para daí distribuir aquilo que ele está comungando. Então, não convém, não tem lógica, se formos dizer assim, um ministro que não comunga porque está em pecado grave distribuir a Eucaristia. Né? Então, o critério com os ministros da Eucaristia são bem mais exigentes por conta disso. Isso tem que ser pessoas de bom testemunho, né? Pessoas de boa reputação na comunidade, né? Agora, os leitores, que ao menos possam ter o batismo, na verdade, sim, leitor é um ministério, né? Deveriam ser instituídos os leitores. Mas por conta, né, da dificuldade, às vezes, da realidade paroquial, então os leitores são pessoas que, ao menos, se espera boa dicção, né, e boa leitura. Porque nem tudo a gente vê por aí, né? Às vezes a gente vê assim, pessoas que pegam no susto e que vai, ao invés de proclamar a palavra, estraga a palavra. Porque nem para a capacidade de ler um pouquinho antes, lê. Né? Chega lá e vai gaguejando e falando coisas assim totalmente que não dá para entender nada. Então é falta de zelo também, né? Às vezes não, tipo, recebe ali para saber um pouquinho antes e não Não, faz todos também. recebem, porque tudo é encaminhado com antecedência. É falta de atenção e de ler mesmo. A não ser que a pessoa chegou em cima da hora na igreja, faltou alguém e ela é pega de surpresa. Certo. Aí até entendo que ela não teve a oportunidade de ler. Mas quem é cristão de verdade católico não precisa chegar na igreja para ouvir a leitura. Ela já deve ter estudado antes em casa, até mesmo nem quem não vai fazer leitura. Seria muito melhor se os cristãos chegassem na igreja já sabendo que leitura ia ser lida e que evangelho seria proclamado. Seria muito mais eficiente para celebrar a missa que se as pessoas fizessem isso. No caso daí, não precisa ter aquela liturgia diária. Hoje em dia, meu filho, com a internet, é só você pesquisar. Né? Né? Coloca lá, liturgia do domingo, 22º domingo do tempo comum que nós vamos celebrar. Nossa, isso aí tá lá de monte, nem de rodo. Né? Vamos ver, acho que tem mais uma aqui. Essa aqui também é bem importante, que até em várias missas, os padres, até o senhor também já deu vários puxões de orelha. O que não fazer e o que se fazer na fila da comunhão, porque eu acho que teve uma missa que o padre falou que não é de ficar de conversinha, de picuinha, você tá ali para receber Jesus. Então, o que você não deve fazer nessa hora? Não, o que deve fazer é se colocar na posição da fila, ir no silêncio do coração esperando para receber o Senhor. Fazendo isso, o resto não se faz. Certo. Né? Daí você não pode ficar de conversinha, não pode ali não é cumprimentar momento as de ali pessoas. você não está na fila do mercado, né? Você está na fila da comunhão para receber Jesus. No mercado você conversa com quem você quiser, na feira você passa cumprimentando todo mundo. Ali é o momento de você se relacionar com o Senhor da sua vida. E nem na hora da volta. Há um momento de cumprimentar as pessoas que é quando o padre diz: saudai-vos na paz de Cristo. Ali é o momento. Mas na fila da comunhão é silêncio, dedicação e concentração e foco. Aquilo que você vai receber. Bom, acho que é isso. Várias outras perguntas foram respondidas ao longo da nossa conversa. Uma delas aqui até qual momento se tolera atrasos, né? Mas daí o padre acabou de falar que se a pessoa não vai no ato penitencial, já é meio que um preceito ali para você. Como eu disse, não é uma norma, né? Mas é um bom senso perceber isso. Né? Então, é isso. Muito obrigado, Imagina, padre, pelo senhor ter disponibilizado do seu tempo, né, para apoiar esse nosso projeto. Isso é verdade. E, claro, não dá para o senhor sair de mãos abanando. Né? Nós temos um presentinho para você. Um presente? Só um minutinho, antes de você dar o presente, deixa eu falar um negócio aqui. Então, eu queria indicar, eu sei que talvez, né, vai parecer algo que é meio propaganda, mas não é não, porque eu não ganho nada com isso e é só porque eu gosto mesmo e vale a pena, já que nós estamos falando sobre a missa, né? Esses dois livros aqui, que é do Michel Pagliossi Silva, que inclusive está no Instagram, ele... É o Catecismo da Santa Missa e 100 questões sobre liturgia, né? Então são dois livros assim que eu indico para quem quiser aprender mais sobre a missa, dúvidas sobre a missa, tudo isso que a gente falou aqui, muito mais, né? Aqui, esse livro, por exemplo, nós temos aqui deixa eu só confirmar aqui, mas nós estamos aqui com cerca de 329 perguntas respondidas sobre a missa, né? São 329 perguntas respondidas sobre a missa, a liturgia. Então, eu indico porque já li, né? Não é coisa que eu não indicaria se eu não tivesse lido, né? Fosse algo bem ralo, mas são perguntas objetivas, com respostas objetivas, mas vale muito para quem não entende sobre a missa e quer aprender mais. Então, do Michel Pagliossi Silva, né?
pode pesquisar na internet e comprar também. Esse aqui é a introdução geral do Missal Romano, antigo. O novo eu não consegui trazer, porque eu estava lá em outra sala, não consegui acessar. Mas também tem a introdução geral do Missal Romano, que é a explicação sobre o Missal, né? Sobre aquilo que contém o Missal, que é o livro da nossa missa, tá? Então eu quis trazer só para que, claro, eu não vou nem dizer, né, do nosso amarelinho, que é o Catecismo da Igreja Católica, que aqui tem toda a explicação da nossa fé, Isso, né? eu tenho que tomar vergonha na cara e comprar, Então porque toma, faz muito tempo que... Antes de casar, você compra, tá? E assim, claro, todos os livros que o padre falou, assim, a gente vai deixar na descrição, né, Maria Eduarda? Deixa A na gente vai deixar na Maria Eduarda. descrição. Você se vira depois. É, Eu não sei fazer depois isso. você que se vire. Mas assim, igual eu tinha comentado com o padre, não dá para o senhor sair de mãos abanando, não é mesmo? Mas antes, deixa eu só dizer uma coisinha, Wesley. Meu maior presente, de fato, eu disse para você lá o dia que você foi convidar sobre a questão do Catholicast, era o seguinte, que o maior presente para o padre é saber que adolescentes, jovens como vocês, né, já são jovens, estão buscando conhecer mais sobre a fé e divulgando isso. Então, meu maior presente, minha maior alegria é dar esse apoio a vocês, né, embora, como disse, às vezes na correria do dia a dia eu não consigo atender como vocês merecem, mas é apoiar vocês nas orações, no apoio que vocês estão iniciando esse projeto e espero do fundo do coração que dê muitos frutos, né? Porque tem a dar muitos frutos. Sei que virão aqui outros convidados, também outros padres, outras pessoas que são de linha de frente da igreja. Então aproveitem bastante disso, né? Para que possam levar a fé católica ao conhecimento de tantas pessoas que precisam, né? E que às vezes fica no raso. É hora de avançar para as águas mais profundas. Tanto que assim, o padre falou desses livros e nós pegamos basicamente tudo que vemos ali, né? Igual o padre falou aqui, tem 300 perguntas sobre a missa. Então é algo realmente mais aprofundado e estudado. Aqui a gente quis trazer algo mais simples, mas que vai adentrar muito e vai agregar muito na nossa fé. Então, assim, igual eu tinha falado, não dá para o senhor vir aqui para ser o primeiro do projeto e sair assim de qualquer jeito. Nós temos um presentinho para o senhor. Céu. Olha, obrigado, gente. Oh, meu Deus. Posso abrir pro pessoal? Pode abrir, fica à vontade. Né? Olha, eu me sinto honrado, viu, de estar aqui. E além de, como eu disse para você agora há pouco, né? Saber daquilo que vocês fazem em nome da igreja e bonito esse projeto de vocês, ainda ter que receber um presente de vocês, para mim, é uma alegria muito grande. O senhor merece, senhor, né? Bem querido pela gente. Amém. Deixa eu ver aqui o que hoje eu vou ganhar. Olha só, gente, o que eu ganhei. Veja bem, ó. A camiseta de vocês, hein? Exatamente. Que coisa mais linda do projeto. Deus abençoe. E um chocolatinho também aqui que o padre tá de dieta, né? Eu vou guardar. Chocolatinho fit, porque... Ah, é fit? É fit? Olha só. Sim, isso aí eu não cacau, sabia. Cacau, olha que benção. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, mais uma vez, pela disponibilidade de estar aqui. Eu sei, como você disse, né, Wesley? Às vezes a correria do padre é muito grande, a paróquia, vocês sabem que exige muito, mas nós temos sempre que ter tempo para falar sobre a fé e a Santa Missa, que é o ápice dela. Né? Exatamente. Então, padre, queria agradecer ao senhor, né? Foi muito bom estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a missa, disponibilizar, né, um pouquinho esse conhecimento para as pessoas. E eu queria que o senhor desse a bênção final para a gente, né? Porque eu acho que é muito interessante, muito bom a gente em todo momento estar ali com Deus. Então acho que terminar com a bênção final seria a melhor coisa que a gente pode fazer hoje. E o que eu posso, né, oferecer, como diz São Pedro, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho vos dou, né? Que é a bênção. E hoje queremos pedir que no início desse projeto, né, o Catholic Cast, vocês possam sempre mais ser felizes através da devoção que vocês têm à Palavra de Deus, à Santa Igreja Católica. E que seja um projeto que dê frutos, né, muitos frutos em abundância, favorecendo vocês a partir daquilo que vocês também têm de vida, né, que é os serviços, as escolas, as atividades, e que se dedicaram a esse tempo, e Deus com certeza vai recompensá-los por tudo isso. Né? Deus sempre é bondoso e generoso, e diz a palavra de Deus que Ele paga até um copo d'água bem dado. Tem quanto mais uma vida dessa dedicada à fé e à dedicação que vocês estão realizando. Então Deus abençoe esses envolvidos. A princípio são 3, né? Não sei se futuramente vai aumentar essa família, mas já está muito bem organizado. 3. E que todos vocês que também nos acompanham possam voltar a acompanhá-los, né? Serem seguidores fiéis desse momento, desse Catholic Cast, que é um projeto muito bonito dos nossos jovens da nossa paróquia São José Operário, que dedicaram-se a isso. Então vamos valorizar isso também, abraçar essa causa junto com eles, para que possam também ter ânimo, né? Nessa caminhada que hoje iniciam. Peçamos a Deus, então, por intercessão do nosso padroeiro, o glorioso São José Operário, que dê a cada um de nós a vitalidade da fé, o bom coração para poder ouvir de Deus a sua palavra, aprender dele as verdades reveladas
e assim alcançarmos a salvação que Ele vem e que nos dá todos os dias, de modo muito especial, no pão vivo descido do céu, através da Santa Eucaristia. Por isso invoquemos, salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Que por intercessão do glorioso São José, da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós que nos acompanham hoje, sobre este projeto e sobre todos aqueles de bom coração. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar a gente. Espero vocês nos próximos vídeos que teremos aqui no canal. E fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe.